Oi, conviventes, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, a partir de hoje, a gente começa uma série que se chama Educação para o Respeito. E hoje, no primeiro vídeo da série, eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre a educação para o respeito ao feminino, né? A mulher. Então, como a gente pode, como nós podemos nos educar para essa questão de respeito ao feminino. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar qualquer coisa, eu queria que você desconstruísse todo o preconceito e deixasse de lá todo o preconceito que você tem contra o movimento feminista, tá bom? Então, eu acredito muito que o princípio básico de todo entendimento de uma educação para o respeito é a educação para a vida. Então, eu vejo que muitas escolas por aí, muitos educadores têm o discurso de que quem educa é pai e mãe, quem ensina, a escola só ensina. Mas ontem eu estava participando de um seminário internacional de educação e foi dita uma frase que me chamou bastante atenção, que era da seguinte forma: se nós, enquanto educadores, enquanto escola, somos responsáveis por formar cidadãos e cidadãos que vão viver na sociedade, então, logo, consequentemente, nossa missão, além de ensinar, é educar também. Porque a gente não conhece os pais dessa criança, a gente não conhece os pais, a gente não conhece o responsável dessa criança, a educação que essa criança está tendo. Então, nossa missão enquanto colégio, enquanto escola, é também educar. Eu não concordo muito com essa divisão que dizem quem ensina, quem educa é pai e mãe, quem escola só ensina. Não, a escola também educa, porque a gente não conhece quem está do outro lado, quem está aí do outro lado da criança, e a gente precisa de educar também, né? O feminismo, ele é um movimento que ele foi e é, na verdade, né, que não acabou, um movimento que luta pela liberdade das mulheres. De que forma? Tenho certeza agora que quem está assistindo esse vídeo está pensando: ah, mas é um movimento muito radical, ele ser melhor do que os homens. Não, isso não é feminismo, isso é femismo. O oposto de machismo é femismo. Entendem? Então, a imagem errada que impõe sobre o feminismo é a imagem do femismo, de achar que a mulher tem que ser superior ao homem, enfim, de superioridade, que é o que o machismo faz. Entende? Então, boa parte da imagem negativa que se põe sobre o feminismo, sobre a educação ao feminino, é feita por homens. Pasmem, eu procurei isso. Gente, a quantidade de coisas pejorativas sobre o feminismo é falada por homens. Vocês já pararam para pensar isso? Digo do quão é importante a gente conversar sobre isso, porque homens estão ditando coisas para o feminismo. Então, eu acho que tudo isso precisa ser debatido, sabe? Precisa ser imposto em educação. Então, o feminismo ele deve ser discutido, sim. Então, o que é, de verdade, uma educação para o respeito ao feminino? Então, uma educação para o respeito ao feminino nada mais é do que uma educação do feminino, onde o feminismo, onde essa questão de respeitar a mulher, de respeitar o sexo feminino, seja colocado em pauta e não apenas seja feito comentado e deixado para lá. Não, ele tem que ser colocado em pauta. O que é que está acontecendo? Vamos estudar casos de violência. Gente, fiz uma pesquisa no Google mesmo, coloquei lá no Google, violência contra a mulher. E coloquei notícias. A quantidade de projetos que circulam nas câmaras municipais, enfim, municipais, estaduais, nas câmaras aí que a gente tem pela vida, que é tanta gente que eu não consigo nem... Nas câmaras que a gente tem, é tanto projeto de lei para isso. E o que a gente vê? Recentemente aqui em Pernambuco, moro em Pernambuco, uma mulher de 19 anos morreu porque o ex-companheiro dela simplesmente jogou ácido sulfúrico na cara dela, porque não aceitava o fim do relacionamento. E pasmem, ela já tinha ido na polícia, já tinha procurado a justiça para dar parte dele, para lá registrar, enfim. Tinha para ter medidas protetivas. E isso adiantou de quê? De nada. Ela foi morta de todo jeito. Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu fui ver o que a internet estava falando sobre esse assunto, né? Porque aqui, meus amigos, aqui a gente pesquisa para falar. A gente fala sem ir olhar. E aí eu estava pesquisando. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu vi que estava muita gente comentando, foi além desse caso, né, dessa mulher de 19 anos, vários outros casos de outra mulher também que jogaram ácido sulfúrico aqui nela.
E casos, vários casos de mulheres pelo Brasil, quando você coloca notícias, você vê de companheiros que matam esposos porque não aceitam o fim de relacionamento. Porque se eu for entrar nesse assunto, é um assunto muito amplo. Minha missão aqui é só falar sobre como essa educação para o respeito ao feminino, ela tem que estar em debate o tempo todo. Um caso que me chamou bastante atenção foi que eu vi que tava muita gente comentando na internet. Foi o caso um vídeo que a youtuber Dora Figueiredo, eu até assisti o vídeo dela, eu não consegui assistir até o final. Eu assisti até a metade, porque foi tão forte, sabe, o depoimento dela. E ela falando sobre o relacionamento abusivo que ela viveu. E eu ficar meses afastada da minha mãe, porque todas as vezes que eu olhava pra ela, ela me perguntava, tá tudo bem, filha? E eu não podia falar que não tava, porque eu era proibida de falar o que eu passava dentro de casa. Outra matéria, além desse vídeo da Dora, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem esse vídeo dela, onde ela fala real a violência doméstica, né, o relacionamento abusivo que ela viveu. E além disso, eu vi também uma matéria feita pela Veja, a revista Veja. Um repórter da revista Veja foi falar sobre a cantora Isa. E que ela é maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. E que não precisa, sabe? É uma questão de gerar competitividade. E que pra enaltecer a Isa, ele menosprezou a Anitta e a Ludmilla. Você não gosta do ritmo do funk, você não gosta, enfim. Mas isso não é motivo pra você menosprezar ninguém. E a matéria... Gente, eu queria muito ler a matéria pra vocês. Eu vou ler a matéria. Eu vou ler a matéria para vocês verem. Se vocês não conseguirem identificar nada, vocês precisam abrir o olho. Eu vou ler a matéria aqui para vocês. Nas redes sociais, Isa exibe números grandiosos. Soma 229 milhões de streams no Spotify, 2,3 milhões de seguidores no YouTube e outros 7,2 milhões no Instagram. Mesmo assim, ainda está longe de Anitta e Ludmilla. Mas ela apresenta diferenciais invejáveis em outros quesitos. Comunga com Beyoncé duas qualidades raras: a voz refinada e a altivez. É linda, mas cultiva uma sensualidade distante do padrão cachorra. Então, depois desses dois relatos que eu coloquei aí, foram os que mais estavam sendo comentados, e até eu acho que ontem ou antes de ontem, não lembro, subiu uma hashtag no Twitter que era meu ex-abusivo. E se vocês lerem os relatos, gente, tem coisa que eu fico, minha Nossa Senhora. E o quanto eu fiquei feliz de terem mulheres se libertando dessa vida. Se libertem, vocês não merecem isso. Entende? Então, uma educação para o feminino, eu continuo a dizer, é uma educação que tem que ser colocado. O feminismo em pauta, tem que ser debatido. Não é a imagem negativa do movimento, não. Que pintam uma imagem negativa do movimento. Esqueçam essa imagem negativa do movimento. Não. O feminismo, ele quer a liberdade da mulher. Entende? Ele não quer que a mulher seja mais do que o homem, nem, enfim, que seja tudo, não. Ele quer a liberdade. Nós somos livres também. Nós não somos propriedade de homem, como muitos homens aí acham que nós somos. Que nós devemos, não pode acabar relacionamento, porque senão, se acabar, morre. Entende? Tem muito homem por aí que não é educado. E isso, é isso que a gente tem que lidar. Sabe por quê? Porque tem muito pai e mãe que não educa. Aí, justamente aquela frase que eu falei no início, que quem educa é pai e mãe, escola só ensina. Não, porque tem muito pai e mãe aí que não educa, não. Que não educa. A escola também tem o papel de educar. A educação para o feminino que eu tô falando. É uma educação que o feminismo tem que ser colocado em pauta. Que não é só porque morreu alguém importante ou porque alguma atriz foi xingada ou porque alguma coisa. Não. É uma coisa que tem que ser diária. É um crescimento diário. Aquilo, sabe? É uma matéria que tem que ser discutida, um assassinato tem que ser por mínimo. Não é minha gente, o que a gente pensa que é mínimo, não é mínimo. Ninguém devia morrer ou sofrer violência só porque é mulher, não. Porque alguém acha que é superior, não. A gente precisa de uma educação
que o feminino ele não seja ligado à inferioridade, à negatividade, piadas como, a gente vê todo dia aí piadas como, mulher no volante, só podia ser mulher. Gente, vocês não conseguem entender a negatividade disso, a inferioridade que nós somos colocadas enquanto mulheres. E isso é questão da educação. Eu estou extremamente feliz que nós estamos discutindo isso nos dias atuais. Mas a gente precisa discutir muito isso ainda. A gente precisa ser colocado muito em pauta isso. Porque muitas vezes é falado, mas é colocado no esquecimento. Passou, já acabou. É só mais um número, entrou para a estatística. Gente, nós somos o 5º país. O 5º país que mais mata mulher. Se continuar desse jeito, a gente vai entrar para primeiro. A gente chega no primeiro. Ou então no terceiro, por ali. E só vai piorando. Então, leis a gente tem. E projetos de leis a gente tem por aí. Ó, muitos projetos de leis a gente tem para serem aprovados, para serem colocados em pauta. Mas o que a gente quer é a efetivação desses projetos. Como esses projetos são colocados em prática, a fiscalização desses projetos. Porque quantas mulheres têm medidas protetivas aí e são mortas? Então, não adianta de nada. Já é tão difícil incentivar uma mulher a denunciar o agressor. E, além de denunciar, para você ser protegida, você acaba sofrendo. Então, tem muita mulher que não quer denunciar, porque já é, minha gente, uma tormenta tão grande você ir lá denunciar. Você já tá com um medo tão grande e você ainda vai denunciar para ter uma proteção e acaba sofrendo violência. Então, a gente precisa ver isso aí. A gente precisa de uma educação para o feminino, para respeito ao feminino. Então, por meio da educação, a gente pode plantar essa semente da mudança. Só a educação ela vai transformar isso. E eu não estou falando de educação de casa, não. Estou falando de educação na escola também. São debates, são questionamentos, são dúvidas que devem ser tiradas. Porque a gente não sabe quem é o pai, como é o pai daquela criança, enfim, a gente não sabe. Muitas vezes a criança está vivendo aquilo dentro de casa e ela só reproduz. Muitas vezes a maioria dos agressores são pessoas que viram suas mães, suas irmãs, enfim, que já vivem num lar de agressão e só reproduzem porque acham que aquilo é normal. E não é. Então, com esse vídeo eu só queria falar isso, que a gente prestasse bastante atenção nos nossos questionamentos. Então, para acabar o vídeo, eu queria ler uma citação de um livro que eu tô lendo. O livro é esse aqui, ó. A Gênese da Ética, Tânia Zaguri, Educar Sem Culpa. E ela fala muito de pais, né? Muita educação para os pais, mas eu queria que a gente colocasse isso na nossa vida enquanto agentes educadores que somos. Então, todos os dias nós somos observados, todos os dias nós ensinamos algo a alguém na sociedade. Então, não adianta dizer que você não educa, sim, você educa. Todo dia alguém lhe observa, você educa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, qual é a educação que você quer deixar no mundo hoje em dia? Então, tem uma citação que gostei muito, que ela fala assim: se cada pai, ela sempre fala pai ou mãe, mas eu quero que você entenda que eu tô lendo para você, enquanto ser humano. Então, ele fala assim: se cada pai em sua casa desenvolver nos seus filhos condutas éticas, pensem, multiplicando-se isso pelo número de lares, então teremos muitos e muitos indivíduos preocupados com os seus semelhantes. Se, por outro lado, fantasiamos que só os nossos filhos terão tal tipo de orientação e apoiados nessa ideia, não os orientamos, então vamos incentivar que eles, no futuro, sejam desonestos. Não se preocupem com ninguém, a não ser com eles mesmos. Estaremos, inclusive, selando nosso próprio destino, porque eles não terão desenvolvido sentimentos positivos, nem mesmo em relação aos próprios pais. Se há algo em que ainda acredito, é na capacidade das pessoas individualmente. Se cada pai ou mãe, indivíduo aí, eu tô abrindo esse parênteses, botando indivíduo, conseguir alcançar este objetivo, o de criar verdadeiros cidadãos, não precisamos fazer mais nada, já teremos feito demais. Então, que a gente possa refletir sobre essa educação para o respeito. Não levem a negatividade do movimento feminista. Não levem para o lado negativo. Ele é um movimento importante, sim, porque a gente já tem tanta luta com o movimento e estamos onde estamos. Imagina se a gente botar o movimento abaixo. Então, repensem os conceitos. Estudem sobre o movimento. Não leiam matérias que menosprezam o movimento.
tá? Ele é importante sim. Então, espero que vocês tenham gostado. Até terça-feira que vem.